Olá, muito boa noite, seja bem-vindo ao programa Resenha da Bola aqui no canal 8 da NET Campinas. Mais uma vez, eu quero agradecer ao telespectador que todos os dias está com a gente, sempre querendo saber informações a respeito dos clubes de Campinas, os clubes do Brasil e também pelo mundo. Lógico que, ultimamente, estamos cercados por notícias, noticiários e também notícias a respeito do coronavírus, que acabou chegando aqui na América do Sul. Lá na China, incrível, né? Hoje estou com o Cássio aqui também, que depois a gente vai falar bastante sobre isso. Mas é incrível que na China já acabou tão rápido, né, Cássio? Boa noite. Do mesmo jeito que chegou, já foi. Eu recebi uma informação de algumas pessoas ligadas a chineses e tal. Em 1999 teve um livro dos governantes, alguns governantes da China. Até citado o nome, como é chinês, a gente não fica lembrando o nome. Se é um nome comum, a gente lembra. Perfeito. Mas como é um nome chinês, vai ficar um pouco mais difícil. Sobre alguns governantes da China que já previam isso. Em 1999 saiu esse livro, de que em qualquer crise da China, que acontecia dentro da China, a economia da China, eles usariam esse expediente para poder se beneficiarem disso. Engraçado, porque quando deu essa epidemia na China, em 10 dias eles construíram um hospital. Eu acho que humanamente impossível, por mais estruturado que você seja o teu país, a tua economia, que não é o caso da China, não estava tão estruturado assim, em 10 dias você levantar um hospital, quer dizer, coisas em laboratório que são feitas, a gripe suína, a gripe aviária, são coisas que vêm assolando o mundo e a gente não tem dúvida nenhuma que são coisas criadas em laboratório. E é triste saber que o ser humano é capaz de fazer isso, né? Boa noite aos espectadores aí do canal do Resenha da Bola, canal 8. Verdadeiramente, Guina, a gente vive um momento agora de muita apreensão. Sim. Né? A questão mundial aí, nessa questão do coronavírus. E é bom a gente se atentar a esses problemas todos que você já mencionou aí. Há uns anos atrás, a gripe aviária, né? Vindo também do mesmo país chinês. Logo suína. Depois a gripe suína. Né? Então, assim, hoje mais um vírus aí que assola a população mundial e que coloca todo mundo em risco e em xeque de causar um alarde aí que nos preocupa muito. Tá? É claro que tudo isso deve ter um fundo de verdade, essa questão da economia, principalmente a economia chinesa, que não vinha passando por um bom momento, né? Que eles dependem de outras economias. Exato, são muito exportadores, né? Sem dúvida nenhuma, porque não tem onde produzir, não tem nada, não tem como. Exato. Inclusive, o país mais populoso do mundo, né? Compra-se muito insumos, matéria-prima. Sim. Então, assim, é algo que ainda, depois que passar toda essa tempestade aí, esse momento difícil que o mundo vive, nós vamos ter, com certeza, o desfecho de tudo que está acontecendo nesse momento. É claro que, num momento como esse, muitas informações de fake news, né? Que a gente tem que prestar muita atenção. Tomar muito cuidado também, com isso, né? É verdade. Cuidado. Mas a verdade, ela sempre perdura, né? Uma hora vai acontecer. Uma hora cai, né? Uma hora a casa cai. Exatamente. Como você disse nesse livro aí de 1999. Então, já se falava de alguma coisa previsível para que acontecer. Sim. Então, nada é de se duvidar que de repente, o governo chinês, ou até mesmo a economia ali, possa ter criado alguma coisa dentro do laboratório para favorecer a sua própria economia. Sem dúvida. Isso é lamentável. É lamentável, né? Porque são seres humanos, né? Ser humano torcendo contra outro ser humano e matando. Bom, apesar de que lá aperta-se um botão para bomba, para matanças, tão fácil como se abotoar uma camisa, então não é de se duvidar que algo tenha saído daquele país, né? Infelizmente. Mas vamos falar um pouquinho ainda de esportes, até porque resta-nos essa semana ainda, até amanhã, falar um pouquinho de esporte, porque como o esporte está totalmente paralisado, correto, em detrimento
desse corona, dessa epidemia, dessa pandemia, e os jogadores em casa, todo mundo em casa, funcionários em casa, estádios parados, campeonatos paralisados. Então, nos resta algumas situações que nós vamos comentar no programa de hoje e também no de amanhã, a respeito do que podem fazer Ponte Preta, Guarani e outros clubes aqui de São Paulo em detrimento do campeonato. Na minha opinião, eu tenho uma situação já na minha cabeça: o Campeonato Paulista não acabará. Nós não teremos campeão esse ano, ou se tivermos campeão esse ano, será um campeão aclamado, mas não teremos, o Campeonato Paulista não terá o seu término. Isso é pessoal, pelo amor de Deus, né? Isso é opinião minha, ok? Nós não temos calendário para tudo isso. Em maio agora começa o Campeonato Brasileiro. Aí nós teremos Libertadores de América, o presidente da Conmebol disse que até 5 de maio segura, depois vai ficar um pouco mais difícil, vai ter que soltar os clubes para jogarem até 5 de maio. Então, não tem como, não tem datas, não há datas para se fazer nos campeonatos estaduais. Acho que o Brasil, ano de 2020, vai ficar para a história como um ano que nós não teremos campeões estaduais. Nós não teremos campeões estaduais. Se tivermos por aclamação, por interesse de A, B ou C, mas que para mim não vai valer nada, porque a situação que está vai ser muito difícil. Guilherme, eu sou dessa mesma opinião sua. Pelo que a gente tem visto aí, até o próprio comentário do presidente da federação, própria CBF, o calendário do Brasil está muito apertado. Já era apertado, né? Com as competições dos campeonatos estaduais, Copa do Brasil e tudo mais. Sul-Americana. Exato. E com essa paralisação, obviamente que não vai ter tempo viável para que se exerça o final desses campeonatos, né? Pelo menos o que resta aí de competição. Então eu acredito também que possa ser que seja aclamado aí um campeão virtual, né, no caso, ou não também, mas que o campeonato, na verdade, não vai ter o seu término dentro desse mês ou dentro do próximo mês. Eu imagino, por exemplo, o Palmeiras, o São Paulo, o Corinthians nem tanto, que talvez nem classifique, mas um Palmeiras e um São Paulo que brigam por títulos, verem o Santo André sendo aclamado como campeão, que é o primeiro hoje na classificação geral. Não iriam gostar e iriam se rebelar contra a federação, já que o Palmeiras é um dos clubes que é rompido com a federação. Exato. Então não sei se aceitaria esse tipo de coisa. Se fosse ele que estivesse no primeiro lugar, até acho que eles estariam levantando, encampando uma situação como essa. Mas como não são eles, é um Santo André, um time do interior, então dificilmente eles aceitariam isso. A verdade é que os times do interior, eles perderam muito espaço, lógico, pelos times grandes, que têm grandes investimentos e tudo mais. Mas, na prática, na verdade, é o que a gente está vendo, né? Claro. E se for realmente aclamar um campeão aí, pelos pontos que até esse momento consta no Campeonato Paulista, eu acredito que seria o Santo André, né? Mas, enfim, vamos aguardar, né, aqui o desfecho de tudo isso, porque também está em jogo também toda uma situação de saúde, né, relacionado à paralisação desse campeonato, dos campeonatos estaduais. E aí, logicamente, vai caber às federações tomarem as decisões que sejam necessárias e oportunas para o momento, né? É verdade, concordo com você. Vamos ver, eu acho que não terá campeonato, se aclamarem, vão aclamar o Santo André, e olha lá, ainda se não tiver choradeira depois. Vamos ver como é que vai ser, com certeza depois vão ter reuniões dentro da federação, das federações, não só a Paulista, mas também os outros estados, para saber o que acontecerá a partir de agora. Acho que vai demorar um pouco mais ainda, para que essa pandemia se normalize ou se deixe, pelo menos não chegue ao pico, né, que a sorte nossa um pouquinho que nós estamos no verão ainda, né? E por ser um país aí de temperaturas quentes, né? Dificilmente o vírus perpetua, né? Perpetua e propaga com essa facilidade, como é a diferença na Europa, né? Sem dúvida, lá é frio ainda, né? Países mais frios, o vírus aí ele tende a se propagar com mais rapidez. É verdade. Mas tomara que isso não aconteça aqui no Brasil, que sejam só alguns casos só, que não haja mais mortes, que infelizmente está acontecendo, tomara que não haja mais. Vou falar um pouquinho sobre Ponte e Guarani Ponte, que ainda repercute nas redes sociais. Torcedores, jogadores ainda
brincando bastante. E eu acho que tem que fazer isso mesmo, sadia, uma coisa sadia. Perfeito. O torcedor do Guarani está comemorando até agora a vitória sobre o seu arquivo. Eles falaram que não precisa ter mais campeonato agora. Para eles o ano tudo. Já acabou. E eu acho que tem que ser assim, tem que comemorar. Vai fazer o quê? Durante 8 anos, os ponte-pretanos tiraram sarro e comemoraram para cima do Guarani. Dos torcedores do Guarani. Exato. E esse ano quebrou-se essa estatística, né? Esse tabu acabou sendo quebrado. E o Guarani acabou vencendo a Ponte Preta por 3-2, num jogo legal, até de ser visto. Primeiro tempo, não sei se você acompanhou esse jogo, um jogo um pouco amarrado. Sim, com certeza. O Carpini entrou com uma escalação totalmente diferente do que nós imaginávamos, né? Tirou um centroavante para colocar uma outra opção para fechar um pouco mais o meio e tal. Ele até reconheceu que ele acabou fazendo algumas opções erradas. Erradas, exato. E eu acho até que se tivesse, ele deu uma sorte danada, que se tivesse torcedor no brinco, quando anunciado foi a escalação, o torcedor já estaria vaiando naquele momento. Imagine no intervalo do jogo com a Ponte Preta vencendo por 2-0, a pressão que o Carpini e os jogadores estariam sofrendo por estar perdendo por 2-0 logo no intervalo. Até deu sorte. Exato. Eu vejo assim, a Ponte Preta, ela se fez valer de 2 oportunidades de bola parada, né? Sim. Onde teve maior sorte e conseguiu, dentro do primeiro tempo, fazer o resultado de 2-0. Mas eu acredito também, viu, Guina, que no intervalo, não sei se foi determinação do próprio do João Brigatti, mas eu senti que a equipe da Ponte Preta ela ficou marcando mais atrás. Né? Normalmente isso acontece, você que jogou bola sabe que normalmente isso acontece naturalmente, né? Às vezes não é nem determinação do treinador, às vezes o próprio jogador ele fala, pô, estamos ganhando 2-0, vamos dar uma seguradinha um pouco mais. Sim, mas você vê, é um resultado muito perigoso, porque assim, nós que tivemos dentro das 4 linhas ali, o resultado de 2-0 ele é muito enganoso, né? Às vezes. Muito ainda. Porque você dá aquela relaxada, você acha que o jogo já está praticamente ganho, como foi o caso da Ponte Preta, né? E você acaba ainda afrouxando na questão da marcação. Eu acho que foi isso que aconteceu. A Ponte voltou um pouquinho mais desatenta. Muito diferente do que estava no primeiro tempo, né? Verdade, só com o Roger na frente, fazendo a parte ali de dar uma pressão. Eu acho que aí o Guarani se valeu disso, fez substituições interessantes e conseguiu abrir o campo de jogo para colocar o time para fazer as jogadas de trabalho, não só de tabela, individualmente, né? E acabou tendo um resultado mais interessante no segundo tempo. Enfim, é lamentável porque esse resultado em si colocou a Ponte Preta praticamente na zona de rebaixamento novamente. E isso não é bom para Campinas, né? Nós que somos aqui moradores e torcedores dos times de Campinas, gostaríamos de ver os 2 clubes numa situação mais favorável. Eu sempre falo isso, né? Às vezes a turma pergunta, você torce para quem em Campinas? Eu falei, para ninguém. Eu torço, na verdade, ou melhor, para os 2. Porque, para mim, como jornalista, tudo bem que eu não moro em Campinas, não nasci em Campinas, mas eu tomei Campinas como meu lugar de trabalho. Sim. Então, eu tenho que dar valor para as coisas de Campinas. E eu dou muito valor para isso. Uma delas é o futebol, cujo qual eu trabalho com ele. E, para mim, é ótimo que os 2 estejam bem. Então, eu não torço para nenhum se lascar, e torço para que os 2 estejam bem. Exatamente. Isso todo mundo acaba ganhando, né? Lógico. Ganha os 2 clubes de Campinas, ganha a população, as torcidas, né? E a cidade em si, né? Que acaba tendo aí dentro dos noticiários esportivos mais visibilidade. Enfim, os times de Campinas acabam sendo mais vistos também. E isso é importante para que a cidade também tem a sua visibilidade em âmbito nacional. É verdade. No jogo da segunda-feira, falando um pouquinho de Guarani, o que mais me chamou a atenção foi a escolha do Carpini não começar com o Marcelo. Eu não sei, sinceramente, eu gostaria até que ele falasse o porquê dessa escolha. Porque até então, em todas as vezes que ele não tinha um jogador de meio campo, a primeira opção dele era justamente o Marcelo. E por que que justamente nesse jogo
a opção do Marcelo ela não foi respeitada, ou não foi colocada, onde todos estavam colocando o Marcelo durante a semana, como essa opção dele para o lugar do volante que acabou não podendo jogar. Eu fico preocupado que às vezes, tudo bem que é um grande treinador, e essas coisas vão acontecer na carreira dele, porque ele ainda é novo e está aprendendo muitas coisas. Exato. Às vezes algumas convicções elas têm que permanecer, por mais que doam para A ou para B, mas algumas convicções elas têm que permanecer, porque senão, se for mexer a toda hora, a todo momento, o time acaba e o próprio treinador acaba se complicando também. Exato. Eu acho que, às vezes, é lógico, o Carpini está começando aí, a gente deseja a ele muita sorte, muito bom trabalho, sucesso no trabalho que ele está fazendo dentro do Guarani. Já mostrou que tem essa capacidade, né? E é obviamente que a gente fica surpreso quando existe um fato como esse, mas eu acredito também que ele tem as suas convicções pelo que ele conhece do grupo, né? E aí é o dia a dia de trabalho que a gente às vezes desconhece, né, Guina? Então a gente às vezes o Jacó falou isso mesmo, né? O Marco falou que às vezes a gente não conhece o dia a dia. Então algumas opções foram porque o treinador acabou usando. Mas eu acho um pouco incoerente, porque das outras vezes, quando precisou fazer a escalação e quando o plano foi assim, o Marcelo foi a primeira opção. Eu acho que nesse caso, não sei o que passou pela cabeça dele, mas eu acho que não foi o treinamento, e sim a opção, naquele momento ele falar, ó, deixa eu dar uma segurada um pouco mais. Pode ser. Até, lógico, nunca vai falar isso, não jogar com medo, mas é aquela coisa de, opa, não posso perder, não posso tomar gol em casa. Mas a hora que percebeu já estava 2-0. Exato, é aquilo que a gente fala. De repente o treinador ele tem um esquema tático de jogo, onde ele tenta preservar mais o sistema defensivo ali e dar uma proteção maior à sua defesa, né? Talvez ele tenha pensado nisso. Também. Né? Tanto é que os dois gols da Ponte Preta saiu de bola parada, e aí você não tem muito o que fazer, né? Esse é um trabalho mais pontual, onde as bolas cruzadas, bola de escanteio ou de falta, tem que ter um trabalho mais individual de marcação, e talvez isso não ocorreu. Tanto não ocorreu que sofreu os 2 gols, né? Mas enfim, conseguiu dentro da partida, no segundo tempo, recuperar o erro, né, praticamente, da escalação, e fez com que o Guarani tivesse muita sorte também e competência dos seus jogadores para poder fazer com que a partida terminasse 3-2. E incrível que nós não estamos falando besteira, que a partir do momento que ele colocou o Marcelo e o Rafael Costa no ataque, o time mudou, começou a criar, o Marcelo começou a dar um pouco mais de tranquilidade para o sistema defensivo, e trabalhou mais tranquilo, as bolas paradas da Ponte Preta já não aconteceram mais com tanta frequência que vinha acontecendo no final do primeiro tempo, e foi isso que deu o desespero, porque em 2 bolas paradas, 2 gols. Exato. A sorte do Guarani é que já estava no final do primeiro tempo e aí pôde arrumar a casa. Eu imagino se esses gols tivessem acontecido no começo do primeiro tempo, até no meio do primeiro tempo. O desespero ia bater, porque com 2-0, com mais de 15, 20 minutos de jogo, a coisa ia ficar preta, porque a Ponte teve chances depois ainda de fazer. Sim. Teve 2 bolas aí com o Roger, inclusive, no comecinho. Ele não passou aquela bola. Exatamente. O próprio João Paulo também, numa outra bola, que finalizou bem, mas o Roger estava em condição legal para poder fazer o terceiro gol. Enfim, são opções que os jogadores dentro de campo acabam tomando, porque ele está ali e ele sabe, de repente, o melhor momento para poder fazer a melhor escolha, né? Mas eu acho que foi isso. A Ponte teve, no segundo tempo, também 2, 3 oportunidades para ampliar o marcador e parou, talvez, no momento mais de individualismo dos seus jogadores do que praticamente, né, de uma jogada bem trabalhada. É verdade. Vamos à primeira parada aqui do Resenha da Bola. Logo após as mensagens comerciais, estaremos falando um pouquinho mais sobre o João Brigatti, que ainda durante a semana a turma, torcedores descendo a linha nele e praticamente o crucificando como o verdadeiro culpado pela derrota da Ponte Preta nesse clássico. Rapidinho, a gente já volta.